Meus irmãos, boa noite. Que a paz e a luz do Mestre Jesus preencha nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Dando continuidade ao nosso Evangelho de toda quarta-feira, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus, para lermos, estudarmos o Evangelho, interpretarmos, trocarmos algumas ideias, para que a gente possa refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Façamos antes uma prece para que a gente possa se harmonizar. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, Senhor, ilumina a nossa consciência, nosso pensamento. Que possamos estar com o pensamento voltado para tudo que aqui será dito, para que melhor possamos compreender, Senhor, e nos esforçar por colocar em prática. Que a Tua luz, que o Teu amor esteja conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E sorteando uma página aqui do Evangelho, caiu o capítulo 25, Buscai e achareis. Item 1, 2, vamos comentar. Item 1, 2, 3, 4 e 5. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede o pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Ora, ele faz analogia, Deus, nosso Pai, é misericordioso, Ele está com todos, independente se você seja nessa vida bom ou mal, rico ou pobre, todos são seus filhos. E aí ele diz aqui, qual é o filho que pede um pão ao pai e esse pai lhe dá uma pedra? Então, é nesse sentimento de amor de pai que Jesus faz essa analogia, é feita essa analogia. Com o nosso Pai maior, nosso Deus que está no céu, e o nosso Pai aqui na terra, nossa mãe, aqueles que querem nosso bem. Sempre vão querer nos dar o melhor, nos instruir para o melhor, para que a gente possa saber lidar com os problemas, vicissitudes da vida, as dificuldades. Vamos ver mais. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição. Então, como um pai que ama seu filho, ele sempre vai procurar nos dar o melhor. As orientações, os caminhos a seguir na vida. Aí ele faz a analogia aqui, Deus nos deu a mais do que os outros animais. Porque os outros animais só têm a capacidade, apesar de ser irracional, eles têm a capacidade de procurar alimento, de procurar o melhor para si, de procurar ter aqueles que o cuidem, os animais domésticos, os animais selvagens dentro da sua natureza, do seu habitat, sempre tem um alimento ali em que eles possam caçar. Não, mas para o homem ele deu algo a mais. Além desses instintos inerentes ao ser humano, ele nos deu a capacidade de raciocinar, a nossa inteligência, a capacidade da gente aprimorar o nosso cotidiano, a nossa vida no seio da sociedade, a ciência, as tecnologias, todas descobertas pelo ser humano, trazidas
no plano espiritual para nós aqui, através da capacidade que cada um vai adquirindo de conhecimento, né, e trazendo para todos nós novos caminhos a serem desbravados, na verdade, mas cada um tem que fazer a sua parte, tem que ser instigado para isso, né? E a cada encarnação vamos nos melhorando, né, nesse sentido. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Ou seja, ele está falando aqui da encarnação, né? Nós fomos criados uma única vez, mas temos várias oportunidades de vários processos de irmos nos melhorando, né? Se fôssemos criados no mesmo momento em que encarnássemos na Terra e não tivéssemos outra oportunidade, outra existência aqui, como é que progrediríamos, né? Isso se explica porque uns vivem na opulência, outros na miséria, outros vivem com mais facilidade de alcançar algumas coisas, alguns têm mais inteligências, aptidões do que outros, porque estamos vivendo nesse planeta, somos heterogêneos, né? Somos muito diferentes uns dos outros na questão da aptidão, da capacidade, né? Cada um será dado conforme suas obras ou conforme seu esforço, né? Por isso que se diz, pedis e obtereis, né? Batei a porta e se vos abrirá, né? Tem que ter o esforço empreendido pelo ser humano, né? Por isso que ele diz, ó, a cada existência existe uma resistência da alma, né? Então a alma, o espírito é um só. Mas os corpos, as encarnações, né, os corpos provenientes dessas encarnações são as vestes que utilizamos para vivermos nesse mundo, né? Mas a nossa alma, o nosso espírito é apenas um, somos únicos, né? E vamos aprendendo, né, reencarnando, desencarnando, chegando no plano espiritual, revendo as suas ações, fazendo um novo planejamento e descendo para viver uma nova experiência na carne, né? Com as aptidões que trazemos das outras existências, a nossa capacidade, a nossa inteligência, né? A busca a busca incessante de cada um pelo melhor, né? Por se descobrir, por analisar a si mesmo, né? Quais são as suas tendências ainda a seguir caminhos equivocados e ir se burilando, né? Se melhorando a cada nova existência. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de espírito animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito, né? É o que a gente estava comentando. É o mérito de suas ações. Deus nos capacita, mas a glória das nossas ações, a gente tem que ter o merecimento, né? Porque senão qual seria a questão, qual seria a necessidade de encarnarmos, se já fôssemos seres já totalmente capazes, né? Se fôssemos seres já perfeitos em nossas ações, né? Então precisamos da nossa convivência uns com os outros, da lei do trabalho, né? Cada um precisa se sentir com vontade de trabalhar, o desejo, né? Esse é o trabalho que eu falo, é o trabalho na terra mesmo, né? Onde você adquire os conhecimentos, aí você vai ser um engenheiro, um advogado, né? Um juiz de direito, isso em relação a todas as profissões, ou trabalhar no comércio, ser um excelente vendedor, ser um excelente promotor de justiça, promotor de vendas, né, um consultor, né, trabalhar com consultoria, enfim, diversas são as profissões, ou quem trabalha mesmo na faxina, quem trabalha como doméstica, quem trabalha como serviços gerais, não importa, seja qual for, um trabalho digno, honesto, né? Deus capacita cada um. Aí temos que viver as experiências, né? Vamos viver as experiências da riqueza, da pobreza, conforme a necessidade de cada um, né? Conforme a necessidade de exercitar o desapego aos bens materiais, né? Então imagine uma prova para quem tem muito poder, muita riqueza, a tentação, né,
de ser mais humilde, de fazer a caridade, de repartir, né? Então, a cada um conforme suas obras, a cada um o mérito, né, de seu esforço. E pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar, pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante se tornar sábio de graça. E um e outro se dá o mérito do que não teriam feito, né? Então, ele não nos dá tudo de graça, existe a pesquisa. Claro que tudo que nos é trazido aqui no plano material já existe no plano espiritual, né? Mas a gente vai, desencarna, a gente progride aqui, desencarna, faz novos planejamentos para quando chegar aqui na Terra, isso já está no teu subconsciente, mas precisa do teu esforço, né? Precisa você ir atrás. Ele não vai te dar nada de mão beijada, porque você não vai se sentir meritório, né? Tudo é meritocracia, né? Tem que ter o mérito do teu esforço, né? A gente sabe no cotidiano, normalmente quando as coisas vêm de graça, vem muito fácil, a gente não valoriza. Mas quando é algo que você se esforçou, por exemplo, um concurso, você estuda e vai lá e consegue alcançar, né, aquele objetivo. Se for uma faculdade, né, você participar de um Enem, de um concurso do Enem, você se esforçou, estudou, e aí vem o mérito, né, de tuas ações, né, vem um prêmio no final, que é você alcançar, né, ser aprovado, ou num concurso público, você ser aprovado porque se esforçou, estudou, né, buscou aquele caminho, né, ou num processo seletivo para um emprego, né, trabalhar numa determinada empresa que você sonhou trabalhar ali, você se esforçou, se preparou, se esforçou e alcançou esse objetivo. Então, tudo aquilo em que você se esforça, que você planeja e luta, você valoriza. Então, é assim o nosso Pai Maior. Deus nos capacita, mas temos que mostrar o nosso esforço, temos que buscar na nossa inteligência, a nossa capacidade de alcançar aquilo ali, né? Então as tecnologias, a ciência ia avançando, é porque é mérito do ser humano, daqueles que pesquisam, daqueles que são capazes de buscar aquilo ali, né? Não cai no colo de qualquer um, né? Tem que ter esse esforço, né? É como ele fala aqui, né? As invenções, as descobertas feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão o que ele colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, né? Isso não é Deus, né? Deus é soberanamente bom e justo, né? Ele não vai dar àquele que não fez esforço, não produziu esforço, não produziu trabalho, né, nenhum, e receber assim de mão beijada, né? A humanidade não progride dessa forma, não progride, né? Então aos poucos vamos enfrentando barreiras, vencendo as dificuldades, né? Mas aquele que trabalha, aquele que busca, ele é recompensado, né? E aquele que trabalha honestamente, ele é recompensado mais ainda, porque todos os esforços que ele produz, existe um campo espiritual que o auxilia, né? Às vezes em algumas intuições que ele recebe, né? Numa reflexão que ele está fazendo para resolver determinado problema, sempre tem um espiritual para lhe auxiliar, né? Para lhe intuir. E aí ele segue aquele caminho, né? Então, como é importante também é o poder da oração, da gente buscar os caminhos através da oração, de uma reflexão, de uma autoanálise, né? E finalizando, sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e aí a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à porta, e ela se vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras.
Procurai e achareis, batei e se vos abrirá. Né? Então é isso, meus irmãos. Não existe mistério, não existe segredos. Né? Existe a tua conexão com aquilo que você deseja. Né? Isso é energia, a ciência mesmo já estuda sobre isso. O teu desejo, a tua vontade vai atrair aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Agora não é nada instantâneo. Né? Já pensou se pensássemos na hora e aquilo instantaneamente acontecesse? Né? Ninguém se esforçaria por nada, era só pensar e adquirir. Né? Como é que viveria a nossa sociedade? Né? Então precisamos ter essa consciência, esse desejo de vencer as barreiras, atraindo aquilo que é de bom para nós, o que nos facilita abrir as portas, né? Nesse sentido que ele fala. Bater a porta, ela se vos abrirá. Não é que o céu vai te abrir a porta ali, o caminho, sem que tenha esforço nenhum teu. Né? O céu vai te ajudar, os espíritos vão te ajudar, a tua oração vai te ajudar, porque tu vai criar uma conexão, né? Você atrai o que pensa. Então, se eu estou pensando fervorosamente num trabalho, eu me preparo, eu quero trabalhar em determinada área, vou trabalhar na área de medicina, vou estudar, fazer faculdade e vou me dedicar àquilo ali. Né? Se eu tenho aptidão para isso, né? Porque às vezes você quer fazer uma área de medicina, mas tua aptidão não é para esse caminho. Né? Tua aptidão é mais na área administrativa, tua aptidão é mais na área da economia. Né? Então tem que ser investigado bem isso aí para ver naquilo que você vai ser feliz. Né? De repente a pessoa quer fazer muito medicina, mas às vezes é mais uma questão do status. E no primeiro momento lá que vê um sangue, que vê um corpo sendo aberto, né? Na aula de anatomia mesmo, a pessoa não se sente bem, entendeu? Passa mal e não consegue, né, seguir naquele caminho. Então é importante a gente saber lidar quais são as nossas aptidões, quais são as nossas tendências, os caminhos que devemos seguir e tomarmos esse caminho, né, como rumo, como meta, como missão a cumprir. Né? É isso, meus irmãos. Sempre falo aqui com bastante sinceridade, de coração, para que vocês, né, eu possa contribuir de alguma forma, né, nesse sentimento de amor a tudo que está à nossa volta e principalmente o amor ao trabalho. Né? Existe a lei do trabalho, do progresso, que cada um possa se esforçar e vencer as suas más tendências e seguir num caminho reto que conduz ao nosso Pai maior. Né? Dele viemos, para ele retornaremos. Né? Isso é fato. Que a luz sublime maior, que o amor do nosso Mestre Jesus nos cubra, né? Nos preencha o coração, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.